Olá, hoje eu queria falar um pouco sobre mulheres também sendo machistas, mulheres tendo comportamentos machistas. Quando a gente fala da cultura do patriarcado, ela afeta muito a todos nós, né? Os vieses inconscientes, eles não são criados só na cabeça do homem, mas também na nossa cabeça como mulher. Na maneira como a gente foi criado, na maneira como a gente cresceu, nas coisas que a gente ouviu, nas coisas que a gente foi se adequando ali para pertencer. Então eu queria trazer aqui 3 exemplos ou 3 frentes que a gente pode aqui gerar uma reflexão sobre esses comportamentos machistas e para a gente também refletir, porque isso faz parte, está intrínseco à nossa cultura e à maneira como a gente sempre viveu. Então o primeiro é com relação a julgamentos e críticas. O segundo é falando um pouco sobre a personagem que a gente cria para conseguir pertencer. E o terceiro é uma outra situação que eu vejo algumas mulheres, às vezes, que ignoram a situação que a gente vive, ou o gap que a gente tem, ou o problema que a gente tem quando a gente fala de equidade de gênero. Então, falando um pouco aqui sobre julgamento e crítica. Eu fiz uma vez um curso de diversidade, equidade e inclusão que falava que todos nós, 100% das pessoas, somos preconceituosos. O que muda é quando a gente vai transformar esse preconceito em discriminação. Aí é um passo adiante, né? Aí é uma ação colocada em cima de um preconceito pré-existente. Mas que o preconceito a gente tem, todos nós, né? Em maior ou menor nível e grau. Então, aqui eu queria trazer um pouco do nosso julgamento, da nossa crítica, né, com relação, por exemplo, à ambição. Quando a gente vê uma mulher muito ambiciosa, a primeira coisa que a gente pensa, nossa, como é arrogante, nossa, que ganância. Então, como é que a gente olha para a ambição? Isso é um prisma machista, porque foi a cultura do patriarcado que ensinou a gente a olhar para a ambição feminina como uma coisa negativa. O homem ambicioso, ele, nossa, que maravilhoso, né? Ele quer mais, ele acredita. A mulher ambiciosa é arrogante, né? Gananciosa. Então, um aspecto para a gente pensar. O outro julgamento e crítica é com relação à maneira de se vestir, à maneira de falar, à maneira de se colocar e se posicionar. Então, como a gente julga, né? Para prestar atenção, como a gente julga o tempo inteiro. Nossa, mas por que veio com essa roupa? Nossa, mas por que vai sair com essa roupa? Nossa, por que faz assim? Nossa, por que falou isso? Nossa, ela foi muito grosseira, né? Então, quando a gente está sendo incisiva, normalmente a gente é vista como grossa, né? Então, quando a gente está sendo ali pragmática, a gente é vista como, né, muito exagerada que se acha. Então, prestar um pouco mais de atenção nisso. E aí a gente vai para o segundo ponto, que são os personagens que a gente cria para sobreviver, principalmente dentro do mundo corporativo. Isso é um comportamento machista, porque você faz isso para pertencer, porque esse é o ambiente criado, esse é o status quo que a gente entra, então a gente se transforma e fica igual para pertencer àquele modelo que a gente entende que é o aceito. Então, no final, a gente perde toda a nossa essência feminina, todos os nossos valores pessoais, todo o nosso olhar, né, de contribuição diferenciada, de trabalho em equipe, de vulnerabilidade, de empatia, né, de escutar os outros, de ouvir os sentimentos, de dividir os sentimentos, para se transformar, né, naquela pessoa que só usa os atributos masculinos, né, focado em ação, pragmatismo, resultado, que não tem sentimento. Então, isso também é um comportamento machista, né? Porque a gente não acredita que o nosso comportamento de mulher vai se adequar àquele sistema. E no final a gente acaba alimentando o sistema a permanecer como ele está, porque a gente não faz o esforço para trazer a mudança, a gente não mostra que pode ser feito de outra maneira e no final isso também é um comportamento machista. E acho que o terceiro que eu queria trazer é que eu vejo algumas mulheres em posições mesmo de liderança, em altas lideranças, se colocando de uma maneira como se isso não fosse um problema, como se o gap de 132 anos que nos separou da equidade de gênero, ou até de 240, quase 300 anos que a ONU Mulheres traz, né, de gap entre homens e mulheres, para a gente chegar numa posição de equidade, não existisse. Então, como se elas trouxessem um comportamento, falam assim, eu cheguei até aqui, qualquer uma pode chegar, né? Ou eu cheguei aqui e ser mulher, para mim, nunca foi um impeditivo, né? E meio desconsideram o que elas viveram ou desconsideram o que elas passam, né? Ou não conectam, né? Não tomam consciência disso ao longo da jornada. Esse para mim é o pior, eu acho, porque ele vai ainda num ponto muito mais profundo, porque se você não tem ainda a consciência, eu não sei o que eu não sei, né? Então você acaba vivendo nessa cegueira e isso para mim é o mais complicado. Então a mulher que desconsidera essa jornada, né, desconsidera o se conhecer ao longo dessa jornada e desconsidera o poder que ela tem individual de impactar a outra para que ela não tenha uma jornada tão dura quanto a que ela teve, eu acho o comportamento mais machista ainda, porque ela simplesmente ainda não conectou que isso existe, ela não consegue se perceber fazendo parte dessa jornada e se perceber como sendo
uma responsável protagonista e com um poder individual de transformação que ela poderia estar trazendo para a outra, para a próxima geração, para os filhos, né, que estão vindo atrás. E quando você não toma consciência, você não faz parte, né? Você não conecta e você não atua na jornada. Então, acho que vale a reflexão para todas as mulheres. E eu não sei vocês, mas eu já vivi diversas situações nesses meus 23 anos aí de carreira de mulheres machistas, né? De comportamentos machistas vindo de mulheres. E acho que isso é ainda mais difícil para a gente aceitar, porque se a gente não se unir, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? A gente precisa estar juntas para ser mais forte, para chegar juntas, para se empoderar uma a outra e para a gente conseguir estimular e se estimular nessas trocas. Isso é o mais importante. Obrigada.